Mas isso depende do resultado ainda do Corinthians aqui no Rio domingo, né? O Saraiva... Barreto. Oi. Não, e em cima do argumento do Henrique, será a segunda vez consecutiva em que vão estar invertidas as pressões. Ontem o Grêmio começou jogando antes do Corinthians e o Corinthians entrou em campo sabendo que o Grêmio já fazia uma vitória. Ao final do jogo do Corinthians, o que era uma distância passou a 6 pontos. E agora outra vez vai acontecer, porque o Grêmio joga segunda-feira, 8 da noite, e o Corinthians terá jogado domingo à tarde com o Fluminense. Dependendo de um resultado, e no melhor cenário para o Grêmio, o Fluminense ganha do Corinthians. Se o Grêmio ganhar do São Paulo, o que não é boia dada, vai ter que lutar e suar muito para isso, mas digamos que ganhe do São Paulo, uma diferença que já chegou a ser de 2 dígitos em menos de um mês, cai para 3 pontos. E aí haverá certamente um campeonato novo, tanto para o Grêmio como para quem se anima chegando, Flamengo. Travou o Saraiva lá. Pô, na hora que eu ia perguntar para ele, que é boia dada. E ainda tem um detalhe, né? Significa que favas você já contadas. tá salvo. Favas contadas. Nesse fim de semana... Você tá lá, tá afogando, boia dada, você não precisa nem fazer esforço. Nem puxar a boia de volta. Nem fazer o esforço. Esse fim de semana é um Só fim nem de semana... bater pezinho, nada. É um fim de semana pré-rodada de Copa do Brasil. Muita gente poupa. O Grêmio Eu não achei que precisa. era isso, O Grêmio não precisa, né? Porque abriu um caminho muito bom contra o Atlético Paranaense. Eu acho que dá até para poupar no jogo contra o Atlético Paranaense. Estou dizendo para mudar o time inteiro, né? Você pode gerir isso muito melhor se tivesse que reverter um resultado, por exemplo, aí talvez até tirasse todo mundo no jogo contra o São Paulo. Talvez o Grêmio tenha passado por outro dia a gente falou que eu achava que o Campeonato Brasileiro era a terceira opção do Grêmio. Pelo desenho das outras competições, né? Ganhou fora de casa na Libertadores, vai jogar em casa. Ganhou bem fora de casa pela Copa do Brasil, vai decidir em Porto Alegre. Então eu imaginava que o Campeonato Brasileiro ficaria, eventualmente, como uma terceira opção. Com essa nova tabela, dinâmica, essa nova diferença de números, e o Grêmio não ganha o Campeonato Brasileiro desde 96, né? Quando ganhou da Portuguesa, a final, talvez, não acho que vá abrir mão, acho que passe a abrir menos mão. Acho que vocês poderão ficar menos bravos com as escalações alternativas do Grêmio. A distância de datas também entre Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Não, porque permite. Vai ser tudo às vezes você joga, vai jogar pequenos sprints no campeonato. Logo depois de uma rodada de Copa do Brasil, você bota a força máxima em 3 jogos. Recuperou a boia lá. O Kleber queria falar de português com o Saraiva, eu queria falar de matemática. Eu fiz uma conta aqui. Boia dada. Para sustentar um raciocínio meu, né? Que existe um rendimento padrão de treinador à frente de um clube de futebol. Eu disse aqui que um clube grande, o técnico de um clube grande terá seus 60% de aproveitamento quando sair. Quanto vocês acham que teria, por exemplo, o Rogério Tenkai? Quanto vocês acham que teria um técnico de um clube que não é tão grande quanto o Brasil de Pelotas? Um pouquinho abaixo de 60%? Muito abaixo de 60%? 48%. O Cláudio Tencati, ao longo de 5 anos, tem 56,5%. Olha só. Tá na média. Tá na média. Não, mas com 5 anos. Não, e é um aproveitamento... Quanto terá o seu sucessor, que vai durar 5 meses? 5 anos, teve tempo para trabalhar. Do treinador no futebol teve tempo para botar a filosofia dele. É o que eu falo. Mas, enfim, o Saraiva... Eu não entendi. Se você é contra o rodízio, você é a favor dos 5 anos ou dos 6 meses? Veja bem. Veja bem. Eu não me sinto no direito de dizer que ninguém deve ser demitido. Não, claro que ninguém. Posso dizer, você tem que demitir esse cara. Claro, é um negócio que me deixa absolutamente desconfortável. Eu não consigo constrangedor, eu também acho. Agora, também acho que o clube tem direito de demitir. Como um empregador de qualquer um tem direito de demiti-lo. Está na legislação trabalhista. Eu penso da mesma maneira. Não tem problema nenhum. A única coisa que me incomoda é o critério para definir se... A cultura da demissão permanente não é boa. Ela não se sustenta em números. Você, há muito tempo, eu já fiz isso na minha coluna lá no Globo, um cálculo do que aconteceu com o Fluminense, que naquela época tinha demitido o Eduardo Batista, com o meu Arsenal lá, que não demite o Arsène Wenger. Né? Você vai ver, mesmo, né? Não, e não continua não demitindo. Você vai ver que ao longo de 20 anos o Fluminense teve 44 técnicos. E 44% de aproveitamento. E o Arsenal a mesma coisa. Não, e o Arsenal até ganhou mais. Agora, é claro, você está comparando um pouco de laranja com banana, porque é o campeonato inglês. Mas assim, o Arsenal conquistou um número de títulos até semelhante, mais Copas nacionais, porque é o que o Wenger ganha, ele ganha lá a Copa da Inglaterra toda hora, e foi campeão inglês 2 vezes, Fluminense também, campeão brasileiro 2 vezes, e não caiu para a Série C.
Sim, você também, às vezes, pode ter se expõe ao risco de uma alternância. Pela mudança constante de ideia. Bobagem. Mas é uma coisa muito clara. Se tem que ficar com o técnico 20 anos ou não? Porque sim, claro é impossível. Talvez, se alguém conseguir levantar o aproveitamento do Tele em 5 anos de São Paulo, talvez seja um aproveitamento de 60%. 60%. Vai mudar. E tanto o que eu digo assim, é que no longo prazo iguala tudo. E tanto é assim que não foi à toa que quando São Paulo e Rogério fizeram um contrato, estabeleceram como motivo de multa. Não, né? O Rogério botou lá. Não, mas os dois assinaram, né? Ficou estabelecido que era um percentual de aproveitamento para pagar ou não uma multa. O Maurício Saraiva, e esse Inter aí com gente chegando, hein? Como é que você acredita que vai ser montado agora? Com o Camilo, com o Damião? Chegam com banca de titulares, não? Deixa eu só, anterior à sua pauta, Barreto, para não perder o gancho da discussão que acaba de ter um ponto aí, que talvez não seja nem final, mas teve. O Rogério Zimmermann do Brasil de Pelotas foi demitido, saiu do Brasil de Pelotas, ou entrou em acordo, enfim, aquelas terminologias que você decide, né? Entraram em acordo, saiu, mas o fato é que havia uma crise de resultados muito forte no Brasil de Pelotas, que está na Série B, como o Juventude e o próprio Internacional. O Rogério Zimmermann é o treinador que entrou no Brasil quando o Chavante estava na Série B do Gauchão e na Série C do Brasileirão. E foi com o Rogério Zimmermann que houve os acessos à Série B do Campeonato Brasileiro, onde ele se mantém já há um ano, essa é a segunda temporada, e no Campeonato Gaúcho, onde ele já foi também campeão do interior. Bem recentemente, a campanha caiu muito de qualidade, aí ouviu-se a expressão fadiga dos metais e por aí afora. O Cláudio Montanelli, que era vice-futebol do Brasil de Pelotas, já tinha saído 2 meses atrás, se tanto, talvez até menos, e agora o Rogério Zimmermann. O Guto Ferreira não está demitido, e aí é alguma coisa que a gente pode depreender, né, pode interpretar desse concerto de carnificina de técnicos, porque houve um gol a 48 do segundo tempo do Potter que impediu o Inter de empatar com o Luverdense. Que gol, hein? Do contrário, a pressão, o gol daquele jeito que foi, né? Legal, mas discutido. A moral da história é que o Guto Ferreira ganha um fôlego sempre curto. O fôlego do jogo contra o Vila Nova, logo na terça-feira é contra o Oeste no Beira-Rio, e há uma diferença agora que eu entendo. Primeiro, esse resultado coloca o Inter com pontuação de G4, embora pelos critérios ainda fora. Sábado, o jogo é num Serra Dourada vazio, portanto um jogo de campo neutro, não exatamente um jogo de fora de casa. E a qualquer momento estreia Camilo e estreia Leandro Damião, que nesse time do Internacional tem muito a somar. Esses 2 jogadores vão melhorar essa qualidade geral do time. Então o Guto Ferreira, que teve essa sobrevida com a vitória da última terça-feira, não perdendo o jogo agora no sábado contra o Vila Nova, e não empatando contra o Oeste, porque se quer dele que pontue contra o Vila Nova e ganhe do Oeste. É o mínimo que se pretende, para que o Inter esteja no lugar que é a sua obrigação, o G4. Mas tudo assim, passo a passo, tijolinho por tijolinho, porque mesmo a convicção da direção, quando vai ao microfone, olha, o treinador é esse, basta você desligar o microfone que talvez ouça assim, rapaz, esse treinador foi salvo pelo Bandeirinha. Houve gente ouvindo essa frase no Beira-Rio na última terça-feira de um cara graduado lá de dentro. Não vou citar os nomes porque ele vai negar, não foi no microfone. Mas essa história aconteceu. Alguém disse para um jornalista fora do ar, olha, não fosse o Bandeirinha e esse treinador no empate estava dançando. Enfim, oremos. E o Inter, de todos os clubes que poderiam refazer as suas contas... Estava pensando nisso. O Inter talvez seja o mais importante. Porque o Inter entrou numa cultura de demissão permanente e imediata de treinadores nas últimas temporadas que o deixou fora do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Esse é um caso de mudança que não melhorou o aproveitamento. Enquanto o rival fez o contrário. O Eric Faria está me lembrando aqui, o Grêmio perdeu 3 partidas seguidas, ninguém tocou em assunto de demissão de técnico. Agora está mais perto do Corinthians do que nunca esteve. E até reformulação de grupo, né? Essas 2 contratações agora, Camilo e Leandro Damião, não devem vir baratas. Normalmente o time que vai para a Série B aproveita para dar uma reformulada, para dar uma economizada. O Internacional não tem isso. Para tirar o Wendel do Corinthians foi caro. Vitor Cuesta é um jogador com prestígio na Argentina, foi contratado. Edenilson e Danilo vieram do exterior. Do Danilo Fernandes também. Não é o pote que ganha um jogador. Há 2 anos o Inter estaria nesse grupo que a gente estava discutindo aí, de Palmeiras, Flamengo, Atlético. Começou o ano passado liderando o Campeonato Brasileiro, o Inter, o ano passado. D'Alessandro também é um jogador, né? Então, assim, o orçamento do Inter para essa Série B é alto. Não vai ter como reformular, usar essa competição para dar uma segurada nas contas e pensar em investir no ano que vem. Não pode, porque se investir você para voltar, para subir. É lógico, não adianta você querer montar
só porque você caiu da Série A para a Série B, você querer montar um time de Série B, quando você volta... O problema é que a conta sai lá na frente, né? Mas eu acho que o time que conseguiu fazer isso muito bem foi o Botafogo. O primeiro ano que você vai para a Série B, você perde menos dinheiro do que um segundo ano na Série B. Segundo ano na Série B é o terror financeiro. É uma catástrofe financeira que clube nenhum no Brasil experimentou ainda nessa forma recente. O Curitiba já, mas assim, desse então, não, eu me lembro sim. O Fluminense lá atrás. Eu me lembro de dirigente. Nessa fase de pontos corridos já. Não, e quando não era esse modelo, direitos de TV e campeonato. Eu me lembro de um dirigente do Botafogo, que eu não lembro se era o Maurício Assunção, se era o Bebeto. O nenhum é injusto. Porque, por exemplo, Vitória e Bahia já passaram por isso, claro. Curitiba, a gente está pegando aí. Mas eles caíram algumas vezes. Maior número de mas a volta, o Inter caiu pela primeira vez. Mas a volta desses times que ficam mais de um ano, a volta é mais difícil. Olha, você acaba entrando. Você acaba entrando. O Palmeiras voltou e quase caiu em 2014. Você acaba entrando num ciclo. Então, o Palmeiras ainda teve. Porque não adianta, vou montar um time de Série B. Acaba a Série B, você faz assim e monta o time da Série A. Não faz. Maurício Saraiva, veja se o uso está correto. O intervalo de seleção é boia dada. Tá certo? Porque ele agora vai ter de qualquer jeito, gostei das máquinas também. Não, boia dada é a qualidade do programa, ninguém discute, entendeu? É uma coisa que você pega Obrigado, e fica porque ninguém vai discutir um negócio desse. Mas a expressão, eu estava aqui quando travou, a minha imagem ficou travada com aquela feição absolutamente romântica no vídeo. Não, você chegou a afogar. O Kleber estava dando... É mesmo? O Kleber deu a interpretação correta. O boia dada é assim, você imaginar que está recebendo algo muito fácil. A comida é dada, então você não discute. Cavalo dado não sobe os dentes, aí você vai para todo lado, entendeu? Aqui tem um biscoitinho tem um biscoitinho aqui que é boia dada. É de grátis. Boia dada, é isso mesmo. É boia. Gosto dele. É a comida, não é a boia de afogamento. Boia de comida. É a boia de comer. Almoço grátis. Vocês pensaram já no Guaíba. Boca livre. Tá aí. Tá explicado, Maurício Saraiva, mais uma vez enriquecendo o nosso vocabulário. Então vamos lá. É hora do intervalo. Em todos os níveis do vernáculo. Valeu, Saraiva. Intervalo no Seleção. A boia é o rango, então. Não é a boia de nada, a boia é nada.